Olá pessoal, meu nome é Graziane Andrade e nesta videoaula vamos falar sobre os comandos line, alias, tipos de seleção, undo e redo. O comando line é um comando usado para desenhar linhas consecutivas e cada segmento desenhado ele representa uma entidade. O comando line ele pode ser ativado de duas formas, através aqui da Ribbon, certo? Na aba Home, Painel Draw, o primeiro comando que se encontra aqui é o comando Line. Eu posso ativá-lo clicando no comando, certo? O comando Line aqui foi ativado e ele pede para especificar o primeiro ponto. Clico com o botão esquerdo na tela e dei o meu primeiro clique. Vocês podem perceber que aqui, ó, eu dei início à minha linha. E para me finalizar a minha linha, eu preciso especificar o próximo ponto, como diz na minha linha de comando. Especifiquei meu próximo ponto, minha linha está pronta, mas o comando ainda está ativado. Se eu quiser continuar, basta eu sair clicando em próximos pontos e eu vou tendo várias linhas. E para me sair do comando, basta eu clicar em ESC. Então, gente, aí está pronto diversas linhas sem precisão. Eu também posso ativar o comando Line digitando um atalho no teclado L, Enter. Ao digitar L e Enter, na linha de comando pede para especificar o primeiro ponto. Especifico o primeiro ponto e ele pede para especificar o próximo ponto. Se eu quiser fechar esse desenho, por exemplo, como se eu quisesse dar uma continuidade e fechar para formar um triângulo aqui, eu posso utilizar a opção Close, que está aqui na linha de comando. Ou clico em Close, ou digito C, Enter, e o meu desenho ele foi fechado e o comando foi cancelado. Então, pessoal, podemos também desenhar linhas com tamanhos conhecidos. Então, vamos ativar o comando Line pelo comando do atalho do teclado, L Enter. Clico no primeiro ponto, certo? E eu posso fazer linhas com tamanhos conhecidos. Eu vou digitar aqui o valor de 1000. Enter. E o que é que acontece aqui? Eu tenho uma linha, certo? Com 1000 unidades. Para a gente conferir essa precisão, vamos aqui utilizar o comando dist. O comando dist, ele está aqui em Measure, certo? Na aba Home, Measure, eu posso ver aqui a distância, só clicando aqui, de um ponto a outro. Quando eu cliquei aqui, ó, eu tenho a resposta que essa linha que eu fiz tem uma distância de 1000 unidades. Vamos imaginar que fizemos vários desenhos aqui, fizemos várias linhas e precisamos apagar alguma parte do meu desenho ou apagar alguma linha. Então, qual comando eu iria utilizar para fazer essa função? Temos aqui o comando Erase, que é o comando de apagar da borracha. O comando Erase, ele se encontra na aba Home, Painel Modify, e é o comando aqui do canto superior direito deste painel, certo? Para mim conseguir apagar algum objeto, eu posso ativar o comando Erase clicando em cima do comando. Quando eu ativo o comando, aí na linha de comando pede para me selecionar os objetos que eu quero apagar. Então, ó, eu vou selecionar esse objeto, esse objeto, esse objeto. Então, e esse outro objeto. Vocês podem olhar que os objetos ainda não foram apagados,
mas eles estão selecionados. Podem perceber que eles estão aqui numa cor cinza, certo? Bem clarinha. Então, o que é que eu posso fazer? Já que eu terminei de selecionar meus objetos, eu tenho que mostrar ao AutoCAD que eu já finalizei, clicando na tecla Enter, certo? Feito isso, minhas linhas apagaram e o comando foi encerrado. Tem uma outra forma também que a gente pode acessar o comando Erase, que é pelo atalho do teclado Enter. Da mesma forma, eu seleciono os objetos que eu quero apagar e, terminada a seleção, vou clicar em Enter. E apagou as linhas que eu havia selecionado. Pessoal, vamos imaginar que a gente tem um projeto que tem várias entidades, linhas, arcos, círculos, um projeto que tem muita entidade. Então, como é que a gente vai fazer para apagar? Eu vou precisar selecionar objeto por objeto para poder apagar. Aqui eu tenho poucos objetos. Imagine se eu tivesse milhares de traços aqui. Ia passar o dia todinho selecionando dessa forma. Mas no AutoCAD tem duas formas de seleção. A seleção Windows, que é chamada de seleção azul, na qual eu seleciono os objetos, dou um clique na tela, ó, sem nenhum comando ativado, certo, pessoal? Dou um clique na tela e essa seleção ela é feita da esquerda para a direita. Então, dou um clique na tela e vou abrindo, ó, uma janela. Essa seleção é chamada também de seleção azul. Por que seleção azul? Justamente porque ela abre essa janela azul. Então, quando eu clicar aqui no segundo ponto, certo? Para encerrar minha janela, essa seleção azul, ela só vai selecionar o objeto que estiver totalmente inserido dentro da janela azul. Vocês podem perceber que dentre essas linhas, tem 3 totalmente dentro da janela. E 2 linhas, elas estão sendo apenas cortadas. Então, quando eu clicar no segundo ponto da minha janela, só apenas 3 linhas aí vão ficar selecionadas. Então, olha, essas 3 linhas que estavam totalmente dentro da janela azul estão selecionadas e essas outras que estavam apenas cortadas não estão selecionadas. E tem uma outra forma de seleção que a gente pode chamar de seleção verde ou seleção crossing. Essa é a mesmo tipo de seleção, só que ela é feita da direita para a esquerda. E nesse caso, a janela é a janela verde. E essa seleção se diferencia da outra porque ao cortar qualquer elemento, ele vai ser selecionado depois do segundo clique da janela. Dei aqui um segundo clique, vocês podem perceber que todos esses objetos, todas essas linhas que foi tocada pela seleção verde, ela foi selecionada. Então, se eu selecionei todos esses objetos e agora eu gostaria de apagar esses objetos, eu posso vir aqui, ó, em Erase, clicar e esses objetos vão apagar. Ou também, pessoal, se eu fiz essa mesma seleção, certo? Posso apagar ela, se os objetos estiverem selecionados, também usando a tecla Delete. E os objetos foram apagados. Se caso eu apaguei alguma coisa e me arrependi, apaguei algo que não era para apagar, o que é? Eu vou ter que desenhar de novo? Não, pessoal, a gente tem um comando chamado undo, que é o comando que desfaz os últimos comandos que a gente fez. No caso, os últimos comandos que a gente usou aqui foram os comandos Erase, de apagar. Então, esse comando, eu posso undo e desfazendo aqui, ó, nessa setinha aqui no canto superior esquerdo da tela. Posso ativar
no atalho no teclado, o Enter, e desfiz o último comando, ou posso também fazer um Ctrl Z, certo? E se eu for fazendo vários Ctrl Z, ou aqui nessa seta, na lateral, eu vou desfazendo os últimos comandos. Vamos imaginar que eu vim aqui na minha seleção, apaguei essas linhas, me arrependi, fiz um Ctrl Z. Depois eu percebi que eu não era para ter desfeito o último comando. Era para essas linhas terem se mantidos apagadas. Então eu tenho o comando redo, que é justamente o comando que cancela o último undo, certo? Então, se eu clicar aqui na setinha, ó, ele desfez o meu último undo. Eu também posso fazer isso, certo? Ativando o comando redo no teclado, mas aí eu vou ter que digitar RED, e isso dificulta muito esse trabalho, certo, pessoal? O que a gente consegue fazer com mais eficiência é utilizar também o Ctrl Y, certo? Eu vou digitando Ctrl Y, eu consigo cancelar o último undo. Olá, pessoal! Esses eram os comandos que a gente tinha para ver nesse vídeo. Então, tchauzinho e até a nossa próxima videoaula.